pó, 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 pó. Olinda, quero cantar a ti. Chega chegando, minha gente, que hoje o City Tour é nela. Olinda, que linda. Então vamos embora que o papo vai ser bom demais. E falou em Olinda, pensou logo em quê? Carnaval, tapioca, frevo, história, igrejas. Pois é, o lugar é recheado de atrações. Então vem com a gente que o papo vai ser de primeira. Eu e Abi Souza, guia de turismo da Eventos e Lazer. Vamos escolher o filtro, né? Que o povo tá chegando. Boa noite, gente. Aí vai chamar mais atenção para o filtro do que para a conversa. Ai, que horror! Pois é, Pentecostes, domingo passado. Levanta a mão. Pernambucano na quarentena. Gostei. Aí, última cidade de Pernambuco que visitei. Recife. Vamos lá. Olinda. Qual outra cidade que eu visitei agora há pouco? Vitória de Santo Antão. Bonito, Pernambuco. Visitei também... Bom, o último final de semana a gente fez City Tour aqui em Recife, né? Então visitamos tudo que a gente falou nas outras lives. A gente foi no Museu do Céu Aberto, Rua do Bom Jesus, Marco Zero. Fomos ao Forte das Cinco Pontas. Fizemos o Circuito das Igrejas, Circuito das Pontes. Então a gente fez tudo isso um sábado antes da quarentena. Eu creio que eu acho que começou tudo isso dia 14. Vou fazer as contas para vocês, vamos lá. Dia 9 foi a segunda. 9, 10, 11, 12, 13. Dia 14 de março, que foi quando começaram a fechar os museus, que a gente fez o City Tour Recife. Como assim? Fechou o museu e eu falei o Museu do Céu Aberto. Pois é, o museu era o céu aberto, né? Mas o Francisco Brenan, o Museu do Homem do Nordeste, que a gente estava programado para fazer também no final de semana, que foi dia 14 de março, a gente teve que reformular, né? O que estava planejado por conta do fechamento. Mas fomos ao Forte das Cinco Pontas, visitamos a Capela Dourada, fomos ao Pátio de São Pedro, Basílica do Carmo, fomos ao Marco Zero, fomos ao Museu do Céu Aberto, a Rua do Bom Jesus, Rua da Moeda. Então assim, a gente conheceu muito da história da nossa cidade, né? A gente chegou a fazer logo depois o City Tour. Oi, Raíza. Oi, Beta. Sejam bem-vindas. Então a gente começou a fazer muitas lives para aguçar a curiosidade de vocês, conhecer a nossa terrinha, né? Tanto quem é de fora como quem é aqui de Recife, que não conhece, às vezes, por falta de interesse, falta de oportunidade, a história da cidade, as riquezas culturais que nós temos aqui. Então a gente já fez Igaraçu, fizemos Recife. Recife nós fizemos 2 vezes por conta que a gente não conseguiu gravar Recife e Olinda. Então a gente refez para poder deixar salvo em nosso canal. City Tour Recife, parte 1, onde a gente contou um pouco das pontes, da história da cidade.
e depois fizemos o City Tour Parte 2. Oi, Abi, nossa guia entrou. City Tour Parte 2, que fizemos o circuito das igrejas e junto a isso falamos sobre a culinária pernambucana. E hoje vamos falar sobre, vamos lá, povo, sobre quem que vamos falar? Olinda, que linda! Pois é, vamos chamar agora a nossa guia, que a conversa vai ser boa. Oi, 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 boa Abi, noite. Tudo boa bom? noite. Tudo jóia, pernambucano na quarentena, Eu vi, gostei. né? Gostei desse filtro também. Se tivesse visto o Arrasou. outro, já estaria com ele. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos ao nosso City Tour. E hoje vamos falar sobre pó, 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 Olinda. pó, pó. Pois é. Falou em Olinda, pensou logo em carnaval, em história, em cultura, Isso mesmo. tapioca. A gente tem muito para passar para vocês. Então, cola na gente que a noite vai ser boa. Pois é, Fechou. vamos, né? E hoje a gente está aqui com nossa guia oficial da Eventos Lazer, Abi Souza, e o seu famoso copo com água. Para ficar com a goela seca. Hoje Boa nem noite, dose dupla. Abina. Abina, é tua parente, Abi? Minha irmã. Oi, irmã de Abi. Boa Prestigiando noite, também. seja bem-vinda. Pois é, vamos começar falando sobre Olinda, que linda, não é? O Exatamente. primeiro local, quando a gente chega em Olinda, que a gente vê, é um local que as pessoas passam, mas não dão muita importância, né? A gente costuma dizer É, que é um acesso de transeuntes. As pessoas vão de um lado, vão do outro e só. verdade. Mas ali, que eu ainda não vou falar o nome, tem muita história, né? E também no carnaval é um dos principais polos gastronômicos do Carnaval de Olinda. Estamos falando da Praça do Carmo, que nem sempre foi chamada de Praça do Carmo. Pois é, a Praça do Carmo, ela já foi chamada de Praça da Preguiça. Mas por que será Praça da Preguiça, hein? Será que tem a preguiça lá? Eu acho. Será que era porque o povo, assim, na hora do almoço, um lugar bem arborizado, né? Ia pra lá dar Hum, aqueles cochilos, dar aquela preguicinha? Será, será? gente? Nada Agora disso. fiquei curiosa. Pois é. Praça da Preguiça, porque antes haviam muitos bichos preguiças que ficavam andando naquela velocidade, devagar, quase parando entre as árvores, inclusive passando pelos fios. Então, por um bom tempo foi chamado Praça da Preguiça, só que depois de um certo tempo foram retiradas as preguiças por conta que alguns funcionários reclamavam que passavam muito tempo só tomando conta das preguiças, com medo que elas passassem pelos fios e acabassem causando algum acidente, e até mesmo os caçadores que iam lá para comer a carne, né? Matar o bicho e levar para cozinhar, infelizmente. Verdade. Então, depois disso, é, começou a movimentar, né? Saiu de Praça da Preguiça, deixou de ser Praça da Preguiça, passou a se chamar Praça do Carmo. E depois de ser chamado Praça do Carmo, ela já foi ampliada, já ficou conhecida como um centro histórico, né? Por quê? Primeiro que ali na Praça do Carmo tem um monumento que simboliza a abolição da escravatura. Tem também um coreto. Esse coreto, ele é de ferro escocês, então muita história ali, tá? E antigamente ali não era muito
movimentado, né? As pessoas não davam muito valor àquela área, porque o local de visitação da elite era a Nova Olinda, ou seja, a parte alta. A parte alta Uhum. sempre foi a da elite. Então, depois que ficou as marcha-bomba, que é tipo um bondezinho, né? Isso. Começou a movimentar e as pessoas começaram a frequentar aquele local. Então, aquele coreto com ferro escocês, só quer dizer japonês, Uhum. escocês, tudo com ex. Então, o coreto com ferro escocês, ele servia de ponto de encontro assim para apresentações culturais, festas de final de ano, 7 de setembro, então tinham sempre aquelas apresentações, e ali foi começando a trazer toda a população para aquele lado. De lá, eles começaram a abrigar um outro parque, que antes era praça e depois ficou, desculpa, Parque do Carmo, não era centro histórico, Parque do Carmo. Por Isso. quê? Fora ali aquela parte da Praça do Carmo que a gente já conhece, né? Tem um monumento, tem um chafariz também que fica desligado, tem o coreto e tem o antigo sítio de Seu Reis. Por que Seu Reis? Será que é porque tinham reis morando por lá? Será? Não, gente. Seu Reis era um morador que tinha umas terras lá, que acabou doando a propriedade para englobar a Praça do Carmo. Por isso foi chamado Parque do Carmo, porque foi ampliada. Então, no sítio de Seu Reis, que é a extensão da Praça do Carmo agora, né, o Parque do Carmo, tem um lago que com muitas vitórias régias, é bastante arborizado. Então, lá hoje, as pessoas utilizam muito para fazer book de casamento, de bebês, né? Então, muito local. Tem uma pontezinha também no meio do lago, as flores aquáticas, tipo a Vitória Régia. Então, tudo isso faz parte. Além, a gente vai entrar aqui na igreja, né? Que é a Igreja do Carmo, que ela é no estilo barroco. Isso. E também, que Dona Abby comentou com a gente quando fizemos a primeira live sobre a Olinda, né? Que a gente teve que refazer porque não conseguimos salvar no canal. Isso. Então, teve a Igreja do Carmo. E essa Igreja do Carmo, ela foi. Primeiro, ela teve que ser fechada, porque ela foi invadida. E Isso. depois de muito tempo, a gente conseguiu expulsar os holandeses e os frades carmelitas voltaram para ela. Passou por muita restauração. Lembrando que ela é a igreja carmelita mais antiga do Brasil. Então, assim, vê que honra nossa, né? Das Américas. Das Américas, isso mesmo. Foi só para ver se você estava prestando atenção. Brincadeira, tinha me confundido. E lá, antes da Igreja do Carmo, existia uma ermida, que ainda hoje está por lá. E o que é uma ermida, gente? Quem já ouviu falar em ermida? Quem foi para os nossos passeios já sabe. Google! A gente está aqui Chuta para aí, contar a chuta aí, vocês. chuta aí. É, a ermida era tipo uma igrejinha, só que ela Isso. não era frequentada pela população. Ficava o eremita, era só aquela pessoa que ia lá e ficava só orando, se dedicando só à oração. E ficava longe da civilização. Então ela ficava ali no alto e depois ficava somente uma pessoa lá. Então a igreja do Carmo ela foi construída ao lado dela. E ela também já foi chamada Igreja Nossa Senhora do Carmo Santo Antônio. Esqueci o resto do nome. Tu lembra, Abi? Não, não lembro agora. É bem O Google grandinho. depois conta pra gente, pessoal. Mas depois finalizou. Ela hoje é conhecida só como a Igreja Nossa Senhora do Carmo, de Isso. Olinda. Que ela também serve de encenação.
para. Mas não faz ideia. O Google ensina quando a gente não sabe. Então, ela já serviu de palco para Paixão de Cristo de Olinda, né? Ano passado teve. Esse ano a gente, por conta da quarentena, muita coisa foi adiada. Né? Mas com fé em Deus, mais à frente a gente consegue. E agora eu falei demais. Vamos deixar agora a guia, Abi Souza. Arrasou. Simbora! Então, eu vou puxar um ganchinho. Tava falando sobre a invasão holandesa, né? É importante lembrar que durante esse período de dominação holandesa aqui em Olinda, boa parte, se não quase toda ali perto do sítio histórico de Olinda, ele foi destruído. Infelizmente, eles se incendiaram lá, e antes de incendiar, eles pegaram alguns materiais valiosos e levaram para Recife para construir as suas casas. Antes, Olinda era bastante próspera. Tanto que ela cresceu tanto que em apenas 2 anos, antes, digamos, quando Duarte Coelho chegou aqui, depois que ele chegou, 2 anos depois, ela já era uma vila. Então, ela se desenvolveu muito rápido, por causa tanto do cultivo da cana-de-açúcar, como também da extração do pau-brasil. Então, Olinda, era a capital da capitania de Pernambuco e tinha esse status, né? Tinha riqueza. Tanto que ela até competia na questão de luxo e ostentação comparado com a coroa portuguesa. Então, já se via aí o lucro que ela tinha, né? A riqueza que ela tinha aqui nesse tempo. Infelizmente, com a invasão holandesa, ela recai, Recife passa a receber maiores atenção por causa do porto do Recife. E após a expulsão, em 1654, Olinda ela vai sendo reconstruída aos pouquinhos. Então, as edificações são datados do século XVI, mas passaram por transformações, até na sua arquitetura. Tanto que a maioria delas construída em estilo barroco. Então, ela também passou a ganhar prestígio naquele período em que os médicos passaram a prescrever o banho de mar como algo medicinal. Então, ela passou a receber moradores em temporada de verão, chamado veraneio, né? Aí passava esse período de verão lá, tomava aquele banho medicinal e tudo mais, e depois passou a ser moradia. Então, Olinda passa a ser moradia e Recife passa a ser o local de trabalho. Você também falou na questão das marcha-bombas, né? Que eram pequenos bonzinhos. Antes de existir esses pequenos bonzinhos, havia um trem urbano que ligava Recife a Olinda. E, posteriormente, já lá no século XIX, aí foram trocando pelos pequenos bondes. Então, aí, com o tempo, Olinda foi começando a ganhar um certo prestígio, mas não como era antes, né? E dando continuidade aos pontos turísticos, a gente passou pela Praça do Carmo, falou um pouquinho da igreja do Carmo. A gente vai agora para o convento de São Francisco, né? O convento de São Francisco, que abriga a igreja de Nossa Senhora das Neves, que é também datada do século XVI, e possui outras capelas lá dentro, que são as capelas de Santa Ana e de São Roque. É interessante que muitas dessas igrejas têm algumas preciosidades. Exemplo, nesse convento tem alguns painéis, alguns azulejos que são portugueses, aqueles azulejos azuis que normalmente a gente vê nas igrejas barrocas. Isso daí são riquezas desse período. Então, temos também, era comum na questão das igrejas barrocas, ter também azulejos que falavam sobre o cotidiano, não todas, mas algumas tinham azulejos que falavam do cotidiano. Então, não se tinha tanto a questão só da fé, mas já tratavam também isso. Uma curiosidade é que esse convento, aquela cruz que fica de frente para o convento,
que marca as limitações das igrejas, dos Aham. conventos, ela foi construída com pedras de arrecifes. Mas quando a gente fala em arrecife, não é arrecife de coral, né? Logicamente. Isso. É arrecife de arenito, ou seja, pedras de arenito. Então, já temos aí uma riqueza. E também, além disso, esse convento, ele abrigou a primeira biblioteca pública de Pernambuco, datada lá de 1831. Então, se tem também sua importância. Para quem gosta de visitar, para quem tem interesse, ela recebe visitação de segunda a sábado e tem uma taxa simbólica de R$ 3, que é para manutenção da igreja e do convento. Passando por lá, chegamos ao Alto da Sé, tão importante, tão prestigiado, né? Tanto pela mídia, como também cartões postais. E o que a gente encontra lá no Alto da Sé? Alguém chuta? Alguém já foi lá para dar uma dica do que a gente pode Tapioca. encontrar? Olha aí, Tapioca. alguém falou tapioca, eu ouvi. Temos a tapioca. E eu vou trazer uma curiosidade sobre a tapioca. Lá temos as tapioqueiras, mas vocês sabiam que a tapioca é considerada o patrimônio imaterial pela. Eu esqueci agora o nome do órgão que é responsável lá. Mas Foi ela foi considerada. pela cidade em si, né? Pela Assembleia Foi pela cidade. Legislativa. Então, é Isso, patrimônio material da cidade de da Olinda. cidade. Isso, O exatamente isso. tem acarajé. Mas o acarajé, ele já é uma característica da Bahia, né? A gente Isso, só somou, né? Porque para isso. diversificar, lá tem os coquetéis também, mas a tapioca, ela é um patrimônio imaterial da Da cidade de cidade. Olinda e foi considerada a mais tradicional do Brasil Isso e é mesmo. preservada Lembrei. pela Associação das Tapioqueiras de Olinda. As igrejas, isso mesmo, Aflita. Tem a famosa caixa d'água, aqui no Carnaval tem o Homem-Aranha, Verdade. Da Museu Caixa d'Água a Sacro, gente vê Super de Artes Recife, Sacras. Olinda. Exatamente, a gente vai passar por lá. Temos lá também o ponto mais alto, que é o Seminário de Olinda, é o ponto mais alto. Isso, exatamente. Então temos Temos o essa variedade observatório, né? enorme. O Sim, temos observatório. observatório. Exatamente. Então, como ela já falou, temos as tapioqueiras, né? Bastante importante. Acredita-se que, se não me engano, lá pela década de 70 que surgiu essas tapioqueiras, que utilizam essa para o quê? Sobrevivência da família, para pagar as contas, entre outras. E eu lembrei agora, foi pelo Conselho de Preservação do Sítio Histórico de Olinda. Aí colocaram a tapioca como um patrimônio material da cidade. Então, como você também já falou, temos o Mirante da Caixa d'Água, né? Ele foi construído, já é mais recente, por volta de 1934, e por incrível que pareça, tem uma curiosidade sobre ele. Sabe aqueles combogós que a gente tem nas casas, que é para entrar o vento, para dar aquele ar mais. Sim. Exatamente, foi ali onde foi colocado pela primeira vez, foi utilizado o combogó. Aqui. Foi lá naquela caixa d'água. Vê que interessante. Aham. Então, o que a gente vê Sabia. daquele mirante? A gente vê Olinda e a gente vê quem? Recife. Vemos as duas cidades irmãs, né? Então, dá para tirar várias fotos. Quem gosta de foto, ali é o lugar certo. Então, o que a gente pode encontrar lá? Outra coisa que a gente pode encontrar lá. A gente também encontra a Catedral de São Salvador do Mundo, mais Como? conhecida como Igreja da Sé, Catedral de São Salvador do Mundo. É a chamada Igreja da Sé, como muitos conhecem. Uhum. Então, lá, antes de ser aquela igreja como nós observamos hoje, ela foi uma pequena capela construída durante o período em que Duarte Coelho esteve aqui. Felizmente, durante a invasão holandesa, é,
infelizmente não, ela serviu de templo calvinista durante o período holandês, antes de ser destruída, né? Aí passou por várias reformas, aí recebendo o estilo colonial maneirista, que é o atual que se encontra nela. Ela foi elevada à categoria de catedral lá por volta do século XVII, então já é mais antigo. E eu tenho uma curiosidade sobre essa catedral. No local está o túmulo de um arcebispo de Recife e Olinda. Alguém cita, alguém sabe quem é esse arcebispo? Bora, gente, fala aí, participem. Ele é muito A live conhecido. anterior a gente falou. Foi. Quem assistiu a anterior vai saber qual é. O povo está dormindo, eu acho. Tá com frio. Eu O vou povo tá revelar. tomando sopa. Vou revelar. O túmulo que está lá é o de Dom Helder Câmara, importante e bem prestigiado aqui na capital de Pernambuco, não é isso? Lá no Alto da Sé, além disso, a gente encontra o quê? O Museu de Arte Sacra de Pernambuco, ou seja, o MASP. O MASP, ele não só foi um museu, como antigamente ele foi a primeira casa de câmara e cadeia que existiu aqui em Pernambuco, serviu como Palácio dos Bispos de Olinda e também serviu como quartel durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vemos aí uma grande importância que esse prédio foi durante vários períodos, né? E o que esse museu tem? Ele tem peças que foram cedidas pela Arquidiocese de Recife e de Olinda. Que peças são essas? São pinturas, são objetos utilizados dentro das igrejas, entre várias outras. Então, peças importantíssimas que foram lá pelo século XVI. Então, aí, bastante tempo estão sendo preservadas lá. Também temos a Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda, que é bastante conhecido os bonecos gigantes lá, né? Para você ter acesso ao local, eles pedem para uma contribuição de R$ 10. Sendo que, se você for estudante, você pode optar pela meia entrada. Então, e é interessante que essa história dos bonecos de Olinda, antes mesmo de ganhar as ladeiras da cidade, ela veio lá do sertão de Pernambuco, lá de Belém de São Francisco, quando um determinado jovem ouviu falar sobre o uso desses bonecos nas festas religiosas. Ele ficou tão maravilhado com aquilo que passou a construir esses bonecos. E daí, esses bonecos ficaram populares e passaram a ganhar as ladeiras de Olinda. Sendo o mais antigo deles, um dos primeiros, foi o Homem da Meia-Noite. Outro local que a gente pode encontrar lá, no Alto da Sé. Vocês saberiam me informar? Vou dar uma dica. Fica lá perto da Ladeira da Misericórdia, daquela ladeira que todo mundo chega e quando chega lá no topo diz misericórdia. De tão alta que ela é. Pois é, subir misericórdia. 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 Exatamente. É difícil subir ali, viu? E aí, Eu pessoal? vou... Qual Fala é aí, Adam. a Igreja da Misericórdia? Vê que interessante, já recebe o nome, né? Então, já revelei. Então, esse templo, ele pertencia à Santa Casa da Misericórdia. E, por incrível que pareça, pertinho da igreja, antes existia um hospital, que foi demolido e deu lugar à Academia Santa Gertrudes, que funciona até hoje Funciona. no local lá. É bem interessante. Ela também passou por várias reconstruções e tem um estilo barroco renascentista português. Já falei também no Ladeira, não foi? Descendo dali da ladeira. O que a gente pode encontrar de interessante que a gente pode visitar? Um local bastante conhecido, principalmente pelos foliões de Olinda. Qual seria esse local? Rapaz. Eu Qual pensei seria num monte esse de coisa. local?
Pensou em um monte de coisa. Foi. Pensei, vieram dois locais na Diga minha aí. mente agora. Quatro Cantos Hum? e a Ribeira. Quatro cantos. Depois você vai chegar na Ribeira. Os Então, quatro cantos, cheguei, todo mundo chegou. Nananana. Vai-se olha embora. aí. Então, os quatro cantos, como a música própria, a música ressalta, é o ponto central do carnaval. Então, é ali onde tudo acontece. Bem dizer, é ali que tudo acontece durante o carnaval. Ela fica entre as ruas Moraes, São Bento e a Ladeira da Misericórdia. Então, tem uns casários antigos bem interessantes, bem bacanas ali. Dá também para tirar umas fotos bem legais e para postar nas redes sociais. É bem interessante. E Quer falar lembrando alguma coisa? que, assim, muitos casarios, a gente quando chega em Olinda, então a gente vê uma arquitetura preservada que não é assim, é da época que a gente está falando século XVI, século XVII. Então, essas Exatamente. casas, elas não fazem reforma, elas fazem restauro. Então Exatamente. é como os órgãos que são tombados, né? Algumas não são tombadas, mas são preservadas, são patrimônio Isso. histórico. Não são tombados, mas pelo valor histórico, elas não podem mexer na estrutura delas. Então, a maioria daquelas casas ali do centro histórico, elas não fazem reforma, elas fazem restauro. Exatamente. Lembrando que o Sítio Histórico de Olinda, ele é patrimônio cultural da humanidade, desde Cultural e 1952. material da comunidade. Isso, imaterial da humanidade. Por isso, ela preserva tanto. Foi por isso que ela recebeu essa, esse nome, né? Esse título. Saindo um pouco lá dos quatro cantos, temos também o Museu do Mamulengo, que é bastante interessante. Foi o primeiro museu que foi dedicado a esse tipo de arte, né? O primeiro museu da América Latina a falar dos mamulengos. E o acervo é tão riquíssimo que conta com cerca de 1.200 peças. Então, tem bastante coisa para se ver lá. Saindo de lá, temos também o Mercado da Ribeira, como a Renatinha falou. É, Ele foi construído lá por volta, é datado lá por volta do século XVII, século XVIII, e atualmente tem bastante espaços que vendem artesanato, né? Tem também, inclusive, tem uma que tem exposição de alguns bonecos gigantes. É bem interessante. Então, se você não comprou lá no Alto da Serra Artesanato, tem no Mercado da Ribeira Na para vender. Ribeira, sempre. E às vezes lá Isso. na Ribeira as coisas estão até mais em conta Exatamente. que na Sé. Tem mais opções. Lembrando que Olinda, ele tem bastante artesão. São cerca de 72 artesãos que residem lá por Olinda. Isso é assim, uma faixa básica, sabe? Por alto. Temos também o Mosteiro de São Bento. Ele é já mais recente, ele é datado lá ele é também do século XVI. Foi a segunda instalação beneditina aqui do Brasil. Lembrando que lá em Olinda chegaram várias ordens, né? Os carmelitas, os beneditinos, os franciscanos, e cada um foi tendo seu espaço, tendo a construção das igrejas, que ficaram sob a responsabilidade dessas ordens. E o Mosteiro de São Bento ficou sobre os beneditinos. Ela é em estilo barroco. Uma curiosidade é que ela recebeu a primeira escola de direito do Brasil. Então, lembrando, tá? Primeira escola de direito estava instalado lá. Outra curiosidade é que sua sacristia conventual ela é a mais rica de Olinda, por causa dos detalhes que tem nela, como as talhas douradas, os espelhos de cristais e também alguns painéis que contam a vida de São Bento. É muito interessante.
Inclusive, São Bento era um eremita. A gente falou há pouco lá da Igreja do Carmo, né? Que tinha a ermida. Isso, exatamente. Aí, outro importante símbolo de Olinda é o farol de Olinda. Antes existia um farol mais antigo, mas esse que eu estou falando é aquele que normalmente se vê nas fotos e nos cartões postais, né? Uhum. Ele, ele Ele foi está em funcionamento. revitalizado, né? Isso, passou por revitalização. E está em funcionamento. Tanto que é bem interessante que há 2 milhas, a 12 milhas, você consegue observar a luz que sai dele, do farol. Ele foi inaugurado lá por volta de 1941, então ele é mais recente do que o antigo, né? Temos Novinho, também, 1940. novinho. Outra coisa interessante é que Olinda, ela tem bicas. Não é aquela bicas de tomar Antes, banho, não, antes tá? da, Por antes da rio. gente entrar nas bicas, a Hum, gente esqueceu de falar. Lá na Igreja da Sé, sim, tem o Mirante também, que por sinal é muito bonito, gente. Então, quem tiver a oportunidade de ir à Sé, à igreja, não deixa de passar no Mirante da Sé, no Mirante da igreja. Você tem que entrar na igreja para poder ir ao Mirante. Então, ele tem uma vista também privilegiada. Algumas das lojas também que tem ali no alto da Sé de artesanato também tem espaços com mirantes. Lá junto, por trás, não, na lateral da Igreja da Misericórdia, eles fizeram também um mirantezinho todo decorado. Então, para quem gosta daquelas fotos bem estilizadas, tem essa oportunidade também. E lá, ao lado ficam os artesãos, que a gente falou que lá tem muitos artesãos, eles fazem isso. aquelas artes em madeira, né? Então, eles replicam em talhas, pedacinhos de madeira, as casinhas, os casarinhos de Olinda. Então, é uma lembrança bem tradicional, né? Bem autêntica. Então, você leva um Exatamente. pedacinho de Olinda. Vamos seguir as bicas. Bora lá. As bicas, antes de ser o que elas são hoje, elas serviram para banho. Mas atualmente elas passaram por uma requalificação, porque estavam um pouco deteriorizadas pelo tempo, recentemente, e estão funcionando. Então, se a pessoa lá chegar, tiver com sede, pode beber aquela água, porque aquela água é potável. Então, temos 3 bicas em Olinda em funcionamento. A São Pedro, que ela fica localizada lá na rua Joaquim Cavalcante, no Varadouro. É bem interessante que tem uma lenda popular que conta a seguinte história. Acreditam, falam, o povo fala, que as águas que vinha daquela bica vinha lá de uma vertente que ficava por baixo do altar-mor da capela de São Pedro. Vê que interessante, Hum. um pouco distante, né, dela. Aí tem esse dito popular, essa historinha que contam, né? Temos também a Bica do Rosário, que fica por trás da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, lá de Olinda. Ela é bem interessante porque ela tem. Só lembrando que a Abi frisou lá de Olinda, porque a gente também tem em Recife Isso, essa mesma igreja, o mesmo nome. exatamente. É interessante ela porque ela é bem decoradazinha. Ela tem o frontispício dela, a parte da frente dela tem uns jarros em pedras, tem um da cidade de Olinda e tem também uma escadaria toda ladeada, lajeada de pedras. É bem interessante, ela é bem conservada, bem bonitinha. Temos também a Bica dos Quatro Cantos, que fica na rua Bica dos Quatro Cantos, lá no Amparo. Ela era também chamada de Fonte de Tabatinga. Recebeu esse nome, né? E para fechar, temos
um local bem interessante, que foi aberto recentemente, foi requalificado recentemente, passou a ser um centro cultural. Antes de ser um centro cultural, ele funcionou como a primeira alfândega de Pernambuco, lá por volta do século XVII, século XVIII. Também foi uma fábrica de doces e hoje é um espaço cultural. Lá tem teatro, tem uma área de exposição, tem uma área de apresentação. E esse local se chama Mercado Eufrásio Barbosa. Ele é bem interessante. Assim, quando chega em Olinda, antes de chegar no sítio histórico, tá lá. Ele é bem bonito, bem imponente, Tá todo bem? azulado. E aqui a gente termina alguns pontos, né? Se a gente for falar, tem muito lugares por lá. Pois é. Essa live foi para deixar vocês com água na boca. Então, ficaram curiosos? Dá uma pesquisada. Se prepara que quando a quarentena acabar, a gente vai se encontrar e vai estar levando vocês para conhecer todos esses pontos. A gente vai fazer o Simbora. nosso Circuito Recife, vamos fazer o Circuito Olinda, Circuito das Igrejas, vamos falar sobre a culinária, fazer o Circuito dos Mercados. Então, prepara o bucho, que a gente vai se esbaldar. Vai conhecer um pouco da culinária pernambucana, ó, sentindo na pele no Circuito dos Mercados, com música boa e comida boa também. Vamos Opa! aproveitar e convidar o pessoal. Quem não participou ainda dá tempo da nossa campanha do Flocão. Né? A Eventos Lazer tem um projeto Fazer o Bem Faz Muito Bem. E estamos arrecadando flocão, produtos enlatados. Toda ajuda é bem-vinda, tá, gente? Ah, eu não tenho flocão, mas eu tenho macarrão. Pode trazer. Não tenho como levar até você, Renata. A gente vai buscar. Ah, Renata, é porque eu não tenho como ir comprar. A gente passa o número da conta, vocês depositam e a gente compra para vocês. Então, o importante é ajudar. Vamos ajudar, porque fazer o É bem, sempre Abi. bom. É sempre Pois é, bom. fazer o bem faz muito bem. Então, contamos com vocês. Muitíssimo obrigada a todo mundo que participou, que acompanhou a nossa live. Divulguem nosso canal. Essa live vai estar disponível aqui no IGTV e vai estar também em nosso canal no YouTube. Eventos e Lazer, Espaço Oficial. Então, segue a gente e se prepara, que semana que vem vai ter o Circuito do Forró. Tchau, Abi. Cheiro, fica com Deus, muito obrigada. Tchau, Arrasou, como tchau. sempre. 5 segundinhos para a foto print, né? Eu quero que apareça o nome quarentena. Ah. Pois é, gente. Quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente não sente. Fiquem Verdade. com Deus, se cuidem, fiquem em casa. E a gente está aqui preparando novidades para vocês. Tchau, tchau, Abi. Tchau, tchau. Tchau, Boa pessoal. noite. Fiquem